Esse é o nosso segundo vídeo da aula de hoje sobre mapas e a gente vai falar como eles são feitos e quais os principais tipos de mapa. Não foge, fica aí que eu tenho um desafio para você no final. Como os mapas são feitos? Então, à medida que o ser humano foi evoluindo, descobrindo novas técnicas e tecnologias, a forma de fazer o mapa também foi sendo modificada. Lá no começo da história da humanidade, quando o ser humano passou a viver nas cavernas, ele começa a representar na parede das cavernas o espaço em que ele vivia, a forma como ele vivia. Essas pinturas rupestres são a primeira tentativa de fazer mapas. E como eles eram feitos? A partir da vivência que o ser humano tinha, utilizava-se muito sangue de animais e tinturas tiradas da natureza, de sementes, de folhas. Durante muito tempo, o ser humano, para fazer mapa, ele se baseava naquilo que ele via numa visão horizontal do espaço. E muitas vezes esse mapa ficava muito distante do que o espaço era na realidade. Esse mapa que vocês estão vendo aí é um mapa do século I depois de Cristo. E ele é um mapa mundi. Repare que o conhecimento sobre os oceanos ainda era tão pouco que se imaginava que o nosso planeta era mais coberto de continentes do que de oceanos. Neste período, o ser humano ainda não conhecia a América e a Oceania. Portanto, aí estão representados apenas a Ásia, a Europa e a África. E os continentes ocupam a maior parte do planeta. Como é que os mapas eram feitos? Eram feitos a partir de uma visão horizontal, como eu já falei, e das anotações que eram feitas quando o ser humano percorria o território ou fazia expedições marítimas, navegando em volta dos continentes. Até que, no século XIV, XV, o ser humano começa um período histórico chamado de grandes navegações. Neste período, as potências europeias, como a Espanha, Portugal, Holanda, desenvolvem embarcações que são mais resistentes e que conseguem fazer grandes viagens, longas viagens pelos oceanos. Também nesse período surgem instrumentos de medição das distâncias, dos ângulos com os astros. E aí as expedições necessitam de mapas cada vez mais complexos e mais reais para poderem prosseguir. Então, nesse período, era muito comum a gente ter cartógrafos em todas as expedições. Qual era o papel desse cartógrafo? Era fazer as medições com os aparelhos que se tinha na época, fazer anotações daquilo que era observado do território e depois produzir um mapa que seria utilizado para novas navegações. Então, no período das grandes navegações, houve um grande progresso também para a cartografia. Até que no século XX surge o avião. E junto com o avião surge uma técnica chamada aerofotogrametria. Na aerofotogrametria, uma máquina fotográfica é acoplada na parte inferior do avião. Ele sobrevoa o território, como vocês estão vendo aí, fazendo fotos num intervalo de distância muito próximos e sobrepostas umas sobre as outras para captar o maior número de informação possível. Além das fotos feitas pelo avião, que hoje já não é mais o avião, Hoje a gente já tem os drones que fazem esse papel, os topógrafos, que são aqueles profissionais que medem e estudam o solo, iam até a região e ainda vão, colhem as informações, as medições, e todo esse banco de dados é levado para um laboratório de informática que vai ficar por conta de montar um grande quebra-cabeça com as imagens e transformar essas imagens num mapa. A grande evolução da cartografia acontece, entretanto, quando surgem os satélites, que são essas máquinas que estão na órbita em volta do nosso planeta, colhendo informações. A técnica usada com os satélites é chamada de sensoriamento remoto. Sensoriamento vem de sensor. E essa técnica utilizada é mais ou menos parecida com o que você usa com o seu celular. Então, a luz do Sol que bate no nosso planeta, parte dela é absorvida e uma parte é refletida. Então, essa luz é refletida por todos os elementos, água, vegetação, asfalto, prédios, casas. O reflexo dessa luz do Sol é enviado para os satélites que transformam essa energia em imagem. E enviam essas imagens para os centros de controle que ficam aqui dentro do nosso planeta. A partir daí, esses centros de controle vão traçar e vão produzir mapas cada vez mais precisos. Você deve estar se perguntando, todo mundo pode elaborar um mapa? Não. Um mapa é um produto de uma ciência que tem um grande rigor científico. O que significa isso? Existem muitas regras a serem cumpridas para a fabricação de um mapa. O cartógrafo precisa conhecer e seguir técnicas muito rígidas para produzir mapas. A primeira regra é conhecer o espaço geográfico. Então, ele precisa saber e conhecer a fundo qual é o espaço geográfico que vai ser mapeado. Isso pode acontecer através das fotos, dos drones, das imagens de satélite e também das medições que são feitas quando eles vão até o espaço. O cartógrafo precisa dominar as técnicas e as tecnologias para fazer o mapa.
Então, as técnicas precisam ser dominadas porque ele tem que produzir um mapa que seja lido aqui no Brasil e lá no Japão. A linguagem tem que ser a mesma, mesmo que o idioma não seja igual, para que o mapa seja universal. E as tecnologias também. Então, se lá no passado o cartógrafo tinha que ser um bom desenhista, agora, além de ser bom desenhista, o cartógrafo precisa ser alguém que entende muito de tecnologia e computação para produzir mapas. É preciso também que se defina qual é o objetivo da representação, qual é o objetivo do mapa, se ele quer mostrar o terreno, se ele quer mostrar a divisão dos países, ou se o mapa pretende mostrar a agricultura, ou se o mapa pretende mostrar o turismo local, ou se o mapa pretende mostrar a agricultura local. Então é preciso definir qual é o objetivo e é importante ter informações. Então o cartógrafo tem que selecionar e acumular informações para produzir o mapa. E aí você pode estar me perguntando, para que serve um mapa? Para que a gente usa o mapa? Além de muitas pessoas terem aversão ao mapa, terem medo, não saberem ler o mapa, elas também não compreendem para que ele serve. Eu vou te mostrar agora algumas utilidades do mapa. Então, a primeira e a mais famosa é a localização. Como, por exemplo, nesse mapa mundi, que você pode usar para localizar o território brasileiro, aqui representado através de linhas e da cor verde. Outra função dos mapas é a comunicação. Um mapa, ele sempre quer comunicar a ideia de quem fez, a ideologia de quem fez. Eu vou mostrar para vocês o mapa agora de um belga chamado Gerard Mercator. O mapa de Mercator foi feito há séculos atrás. E como eu disse para vocês, todo mapa mundo, ele tem distorções. Então, quando o Mercator foi produzir o seu próprio mapa, ele queria mostrar o quanto ele considerava a Europa e o hemisfério norte como superior aos demais hemisférios. Então, o que ele fez? A distorção foi maior no hemisfério norte, para que essas partes pareçam maiores, e ao mesmo tempo ele colocou a Europa no centro e em cima do mapa, para representar, para comunicar a quem olhasse o mapa a sua ideologia da época. O mapa de Mercator é usado até os dias atuais. Outro motivo para a gente estudar o mapa é o conhecimento. Como ele é um tipo de texto, ele também vai trazer para você diversos conhecimentos diferentes sobre inúmeros assuntos que um mapa pode tratar, dependendo do assunto que for selecionado. Então, por exemplo, a gente tem visto nos jornais todos os dias a utilização do mapa para dar a oportunidade para o telespectador conhecer a quantidade de infectados e de mortos pelo Covid. Uma outra função do mapa é medir distâncias. Isso mesmo. Através do mapa e das técnicas usadas, é possível medir a distância entre dois pontos, a distância em linha reta no mapa. Essa técnica é chamada de escala e a gente vai estudá-la mais para frente. Tipos de mapas. Então lá a gente perguntou, todos os mapas são iguais? Não. Os mapas refletem ideias, eles são textos, então eles comunicam ideias. Portanto, a gente vai ter vários tipos de mapa. Cada tipo de mapa quer comunicar uma ideia. Na cartografia, a gente divide os mapas em três grupos, três tipos. Os mapas políticos, que são aqueles que representam os territórios, as divisões do território. Por que se chama mapa político? Porque essas divisões foram feitas a partir de decisões políticas. Então, ele mostra países, estados. Vamos ver esse exemplo. A gente tem aqui um mapa mundi político. Qual é o objetivo deste mapa? O que ele quer comunicar, né? Este texto está querendo me passar qual a ideia? A ideia da divisão dos países mundiais. Como é que ele faz isso? Ele representa os países através das formas e das cores. Aqui a gente tem um outro mapa político que mostra a divisão dos países da América do Sul. Como é que ele representa essa divisão? Como é que ele nos fornece essa informação? Através das linhas que dividem os países e das cores. Você pode me dizer, mas existem cores repetidas, mas nunca uma próxima à outra. Para dar a ideia de território, a gente usa as cores separadamente. Além dos mapas políticos, a gente também tem os mapas físicos. A palavra físico vem de aparência. Então, mostra a aparência do nosso planeta, as características naturais, o relevo, a vegetação, os rios, o clima. Então, a gente tem aqui um exemplo de um planisfério, de um mapa mundi físico, em que as cores vão simbolizar, por exemplo, onde tiver o verde é floresta, onde tiver amarelo é área desmatada, onde tiver o marrom significa que é uma área mais alta. A gente tem também um mapa da América dos climas. Então, ele é um mapa físico, porque ele mostra uma característica natural. E aí ele utiliza as cores para mostrar onde predomina qual clima dentro do território sul-americano. Aqui a gente tem um mapa do Brasil que mostra os rios, as bacias hidrográficas. Então, os rios são representados através das linhas e a bacia hidrográfica, conjunto de afluentes do rio pela cor. E por fim, nós temos os mapas temáticos. Então, se o mapa não é político, não é físico, ele é temático. Ele representa um fenômeno, um tema específico. Pode ser a população, a economia, o turismo, a Covid. Vamos ver o exemplo. Aqui a gente tem um mapa
temático, que é chamado de mapa histórico, porque ele está mostrando um fato histórico ocorrido nos séculos 17 e 18. Este outro é um mapa do coronavírus no Distrito Federal. Então, o tema dele é coronavírus e ele é chamado de mapa temático. Ele utiliza cores e linhas para representar as áreas mais contaminadas. E esse é um mapa temático cujo tema é a densidade demográfica, ou seja, a concentração da população no Brasil. Quanto mais escura a cor, maior o número de pessoas morando naquele lugar. E esse é um mapa estilizado, em que não segue muito as linhas, as cores, não segue muito as regras, mas ele consegue passar uma mensagem verbal e não verbal também. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito na aula de hoje. E eu espero também que vocês não percam os próximos vídeos, porque eu tenho um desafio para você. Sabe quando a gente vê aqueles desafios da televisão de emagrecer 7 quilos em uma semana? Então, o nosso desafio é aprender a ler mapa neste segundo bimestre. É o desafio Bora Cartografar. Então, eu desafio você que está assistindo esse vídeo até o final a assistir todos os outros vídeos e aprender ao longo desse bimestre a como realizar a leitura de mapas. E aí, você aceita meu desafio? Bora cartografar?